Este homem governou a Valáquia 3 vezes em um período de 28 anos, defendendo seu pequeno principado contra o maior império da época, o Império Otomano, que controlava territórios se estendendo por 3 continentes. Ele estabeleceu leis draconianas que eliminaram o crime em suas terras, mas matou aproximadamente 2.000 de seus próprios súditos através de empalação em um único reinado de 6 anos. Ele foi mantido refém pelos otomanos dos 11 aos 17 anos, onde testemunhou métodos de tortura e execução que mais tarde usaria contra seus inimigos com tal brutalidade que seu nome se tornou sinônimo de terror em toda a Europa do século XV. Mas quem foi ele? O homem conhecido pela história como Vlad III Draculea nasceu em 1431 na cidade fortificada de Sighisoara, na Transilvânia, então parte do Reino da Hungria. Esta é sua história. Seu pai era Vlad II Dracul, voivoda da Valáquia, que havia sido induzido na Ordem do Dragão pelo Sacro Imperador Romano Sigismundo em 8 de fevereiro de 1431. A Ordem do Dragão era uma ordem cavaleiresca criada em 1408 para defender a cristandade contra a expansão otomana, e a entrada de Vlad II nesta ordem lhe concedeu o título Dracul, que significa dragão em romeno, mas também pode significar diabo. Sua mãe era provavelmente Kneazna de Moldávia, que vinha da nobreza moldava ou possivelmente uma parenta de Alexandre I de Moldávia. Ela era consorte de Vlad Dracul e mãe de vários de seus filhos, embora os detalhes exatos sobre sua origem permaneçam debatidos entre historiadores. Este casamento produziu pelo menos 3 filhos conhecidos. Mírcia era o primogênito e herdeiro esperado. Vlad III era o segundo filho, nascido no inverno de 1431. Radu, mais tarde conhecido como Radu, o Belo, era o irmão mais jovem, nascido aproximadamente em 1437. Como segundo filho, Vlad não era esperado que se tornasse voivoda, mas as circunstâncias turbulentas da Valáquia do século XV alterariam este destino. A família vivia exilada em Sighisoara durante os primeiros anos de Vlad III, porque seu pai havia sido forçado a fugir da Valáquia por boiardos que apoiavam o Império Otomano. Em 1436, Vlad Dracul conseguiu recuperar o trono da Valáquia através de apoio húngaro e a família se mudou para Targoviste, a capital. Vlad III não poderia ter sabido na época, mas a aliança precária de seu pai com tanto húngaros quanto otomanos colocaria em movimento uma cadeia de eventos que levaria à morte de milhares e transformaria seu próprio nome em sinônimo de terror por séculos. Vale refletir sobre o mundo geopolítico complexo e brutal no qual Vlad III nasceu e com o qual ele se tornaria tão intrinsecamente associado. A Valáquia era um principado romeno localizado ao sul dos Montes Cárpatos, fazendo fronteira com o Império Otomano ao sul através do rio Danúbio, a Transilvânia ao norte controlada pelo Reino da Hungria e a Moldávia a leste. O principado havia começado a se formar como entidade política unificada no século XIII, após a consolidação gradual de várias entidades políticas romenas menores. A região era estrategicamente vital. Controlando as passagens através dos Cárpatos e o acesso ao Danúbio, a Valáquia ficava diretamente no caminho da expansão otomana em direção à Europa Central. Esta posição geográfica tornava o principado constantemente disputado por 3 grandes poderes: o Império Otomano ao sul, o Reino da Hungria ao norte e oeste, e ocasionalmente a Moldávia a leste. Na época em que Vlad III nasceu, a Valáquia tinha uma população estimada entre 300.000 e 500.000 habitantes, consistindo principalmente de camponeses romenos vivendo em vilas agrícolas. A capital Targoviste era o centro administrativo e tinha uma população de aproximadamente 10.000 a 15.000 pessoas, tornando-a uma das maiores cidades da região. O sistema político da Valáquia era único e instável. O governante, chamado voivoda ou hospodar, era tecnicamente eleito por uma assembleia de boiardos, a classe nobre que possuía grandes extensões de terra. Na prática, o equilíbrio de poder entre o voivoda e os boiardos era constantemente contestado, criando instabilidade crônica. Os boiardos controlavam a maior parte da riqueza do principado através de propriedades feudais, onde camponeses trabalhavam a terra em troca de proteção. Estes nobres eram excetuados de impostos e deviam serviço militar ao voivoda. Eles mantinham seu próprio poder militar através de servos armados e, crucialmente, tinham o direito teórico de eleger e depor voivodas. Este sistema criava um ciclo vicioso. Voivodas precisavam do apoio dos boiardos para governar, mas boiardos ambiciosos frequentemente conspiravam com potências estrangeiras para instalar governantes favoráveis a seus próprios interesses. Como resultado, a Valáquia testemunhou sucessões violentas e frequentes, com voivodas sendo assassinados, depostos ou forçados ao exílio com regularidade alarmante. A corte do voivoda incluía vários oficiais importantes, todos ocupados por boiardos. O vistier, ou tesoureiro, que gerenciava as finanças. O vornik, uma espécie de primeiro-ministro.
o Stolnik, responsável pela Casa Real, e o Logofat, ou chanceler, que mantinha registros e correspondência. Estes cargos não eram apenas administrativos, mas também fontes de considerável renda e poder. As relações externas da Valáquia eram ainda mais complicadas. No início do século XV, o Império Otomano estava expandindo agressivamente para o norte dos Balcãs, sob o sultão Murad II, que reinou de 1421 a 1444 e novamente de 1446 a 1451. Os otomanos consolidaram seu controle sobre a Bulgária e a Sérvia, colocando-os em contato direto com a Valáquia. O sistema otomano de controle sobre estados vassalos era sofisticado. Em vez de anexação direta, eles frequentemente permitiam que governantes locais mantivessem seus tronos em troca de tributo anual, fornecimento de tropas auxiliares e, crucialmente, o envio de filhos nobres como reféns para garantir lealdade. Estes reféns eram mantidos na corte otomana, onde eram educados e doutrinados em costumes turcos, criando uma geração de governantes pró-otomanos. Ao norte, o reino da Hungria, sob o rei Sigismundo, e mais tarde sob governantes subsequentes, se via como o bastião da cristandade contra a expansão otomana. A Hungria mantinha interesses significativos na Transilvânia e buscava manter a Valáquia como estado tampão contra os turcos. O regente húngaro János Hunyadi, que governou efetivamente de 1446 a 1456, era particularmente ativo em campanhas anti-otomanas. Esta rivalidade criou uma situação impossível para os voivodas valáquios. Aceitar vassalagem otomana significava trair a cristandade e enfrentar possível invasão húngara. Aliar-se à Hungria significava enfrentar a ira otomana e provável invasão do sul. Pagar tributo a ambos, como alguns tentaram, eventualmente ofendia ambas as potências. O pai de Vlad III, Vlad Dracul, navegou esta situação precária oscilando entre as alianças conforme necessário para a sobrevivência. Quando ele recuperou o trono em 1436, foi com apoio húngaro. No entanto, ele logo começou a pagar tributo aos otomanos também, tentando manter paz com ambos os lados. A Ordem do Dragão, na qual Vlad Dracul havia sido induzido, simbolizava seu compromisso com a causa cristã contra os otomanos. A ordem incluía alguns dos mais poderosos nobres da Europa: Alfonso V de Aragão, Vytautas, grão-duque da Lituânia, e vários príncipes alemães. No entanto, na prática, a filiação de Vlad Dracul não impediu que ele fizesse arranjos pragmáticos com os próprios otomanos quando necessário. A economia da região dependia principalmente de agricultura, com trigo, centeio e gado sendo as principais commodities. A Valáquia também beneficiava de comércio através do Danúbio e das rotas comerciais que conectavam Constantinopla com a Europa Central. Taxas alfandegárias e tributos sobre comércio forneciam receita significativa para o voivoda. A religião desempenhava papel central. A população valáquia era cristã ortodoxa, distinguindo-se dos húngaros católicos ao norte e dos muçulmanos otomanos ao sul. Esta identidade religiosa tornava a vassalagem otomana particularmente controversa e fornecia justificativa ideológica para a resistência. Era neste mundo de alianças instáveis, traições frequentes, conflitos dinásticos entre boiardos e pressão constante de impérios rivais que Vlad III estava crescendo. Foi neste mundo de tensões geopolíticas impossíveis que Vlad III faria uma escolha que mudaria tudo. Ele abandonaria qualquer pretensão de diplomacia e equilibração que seu pai havia tentado e governaria através do terror absoluto. Não haveria volta. Vlad III passou seus primeiros anos em Sighisoara, onde sua família vivia exilada enquanto seu pai conspirava para recuperar o trono valáquio. A cidade fortificada era um centro comercial saxão na Transilvânia, com muros grossos e torres defensivas, refletindo a insegurança constante da região. Quando Vlad tinha aproximadamente 5 anos, em 1436, seu pai conseguiu recuperar o trono da Valáquia. A família se mudou para Targoviste, a capital onde Vlad Dracul estabeleceu sua corte. O jovem Vlad III foi introduzido à atmosfera da corte principesca, testemunhando as intrigas complexas e lealdades precárias que definiam a política valáquia. Como filho de um voivoda, Vlad III recebeu educação apropriada para a nobreza. Ele foi treinado em habilidades militares, incluindo esgrima, equitação, uso de arco e flecha e tática de combate. Ele também aprendeu latim e eslavo eclesiástico, as línguas da administração e da Igreja Ortodoxa, permitindo-lhe ler documentos oficiais e textos religiosos. Durante estes anos formativos, Vlad III observou seu pai navegar as águas perigosas da diplomacia entre húngaros e otomanos. Vlad Dracul pagava tributo aos otomanos, enquanto simultaneamente participava de conferências com líderes cristãos sobre resistência anti-otomana. Esta duplicidade era necessária para a sobrevivência, mas criava desconfiança de ambos os lados.
Em 1442, quando Vlad III tinha aproximadamente 11 anos, tudo mudou. O sultão Murat II convocou Vlad Dracul para comparecer à corte otomana em Galípoli, ostensivamente para discutir os termos de vassalagem. Vlad Dracul, desconfiado mas sem escolha real, atendeu à convocação e levou consigo seus 2 filhos mais jovens, Vlad III e Radu. Era uma armadilha. Ao chegarem, Vlad Dracul foi brevemente aprisionado e seus 2 filhos foram tomados como reféns. O sultão deixou clara sua intenção. Os meninos permaneceriam na custódia otomana como garantia da lealdade de Vlad Dracul. O pai foi liberado para retornar à Valáquia e governar como vassalo otomano, mas seus filhos ficariam para trás. Vlad III e Radu foram transferidos para a fortaleza de Egrigós, na Anatólia, longe de qualquer coisa familiar. Eles foram separados de sua língua, sua fé cristã ortodoxa, sua cultura e qualquer senso de autonomia. Esta experiência lançou uma longa sombra sobre o desenvolvimento psicológico de Vlad III, um trauma de abandono e impotência que ele tentou compensar através da imposição de controle absoluto e terror sobre outros, buscando nunca mais ser a pessoa sem poder. Durante 6 anos, de 1442 a 1448, Vlad III permaneceu em cativeiro otomano. Ele foi submetido a treinamento militar rigoroso, que incluía não apenas habilidades de combate, mas também lições em crueldade e intimidação. Ele observou soldados otomanos demonstrarem métodos de tortura e execução, incluindo empalação, que era usada ocasionalmente pelos otomanos, embora não em larga escala. Os 2 irmãos reagiram de forma radicalmente diferente ao cativeiro. Radu, mais jovem e talvez mais adaptável, eventualmente se converteu ao Islã e abraçou a cultura otomana. Ele tornou-se favorito na corte devido à sua aparência atraente, ganhando o apelido Radu, o Belo, e possivelmente tornou-se amante do futuro sultão Mehmed II. Vlad III, por outro lado, endureceu no silêncio. Ele nunca se converteu ao Islã e manteve uma resistência interna feroz. Fontes sugerem que ele foi frequentemente punido por sua recusa em se submeter completamente, possivelmente incluindo chicoteamento e confinamento. Estas experiências criaram nele um ódio profundo pelos otomanos, mas também uma compreensão íntima de como o medo podia ser usado como ferramenta política. Aos 17 anos, Vlad havia absorvido lições cruciais, que lealdade era temporária, que poder vinha de medo e que misericórdia era fraqueza que inimigos explorariam. Ele aprendeu que métodos brutais podiam ser eficazes quando usados estrategicamente e que governantes deviam ser temidos acima de serem amados. Enquanto isso, eventos na Valáquia estavam criando as condições para o retorno de Vlad III. Em 1447, seu pai Vlad Dracul enfrentou pressão crescente de János Hunyadi, o regente húngaro que o acusava de aliança com os otomanos. Esta acusação era parcialmente verdadeira, pois Vlad Dracul havia tentado manter paz com ambos os lados. Em dezembro de 1447, Vlad Dracul e seu filho mais velho Mircea foram capturados por forças pró-húngaras lideradas por boiardos valáquios. Vlad Dracul foi assassinado, possivelmente enterrado vivo. Mircea sofreu destino ainda mais horrível. Ele foi torturado e enterrado vivo em Targoviste pelos boiardos que haviam conspirado contra seu pai. Alguns relatos sugerem que seus olhos foram queimados com ferros em brasa antes de ser enterrado. Estas mortes eram vingança por anos de políticas vacilantes de Vlad Dracul, mas também refletiam a natureza brutal da política valáquia, onde sucessões eram frequentemente resolvidas através de assassinato. Quando as notícias alcançaram os otomanos, eles viram uma oportunidade. Em 1448, com apoio militar otomano, Vlad III, agora com 17 anos, foi instalado como voivoda da Valáquia. Os otomanos acreditavam ter criado um governante fantoche que governaria em seus interesses, tendo passado 6 anos formativos sob seu controle. Eles não poderiam estar mais enganados. O primeiro reinado de Vlad III durou apenas 2 meses. János Hunyadi, vendo um voivoda pró-otomano no trono valáquio, invadiu rapidamente e instalou Vladislav II, um membro da facção rival da Neste, como voivoda. Vlad III foi forçado ao exílio, fugindo para a Moldávia, onde seu primo Bogdan II era príncipe. Nos anos seguintes, de 1448 a 1456, Vlad III viveu no exílio, principalmente na Moldávia e mais tarde na Transilvânia. Estes anos foram formativos de maneiras diferentes. Ele testemunhou como outros governantes lidavam com as mesmas pressões geopolíticas que haviam destruído seu pai. Em 1451, um evento sísmico abalou o mundo. Constantinopla caiu para os otomanos. O sultão Mehmed II, que havia sido contemporâneo de Vlad durante seu cativeiro, conquistou a capital bizantina em 29 de maio de 1451, usando canhões massivos para romper as muralhas teodosianas que haviam resistido por 1000 anos. A cidade foi saqueada e o último imperador bizantino,
Constantino XI morreu defendendo as muralhas. Esta conquista transformou os otomanos de uma potência regional em um império transcontinental. Mehmed II assumiu o título de César de Roma, reivindicando ser sucessor do Império Romano. A queda de Constantinopla enviou ondas de choque através da Europa cristã e aumentou dramaticamente a ameaça otomana a principados como a Valáquia. Durante seu exílio, Vlad III também testemunhou o assassinato de seu primo Bogdan II de Moldávia em 1451. O filho de Bogdan, Stephen, eventualmente se tornaria Stephen, o Grande, um dos mais bem-sucedidos príncipes moldavos e um aliado às vezes de Vlad. Em 1453, Vlad III mudou-se para a Transilvânia, onde viveu sob a proteção de Janus Hunyadi, o mesmo homem que havia derrubado seu primeiro reinado. Esta mudança de aliança demonstra a natureza fluida da política regional. Hunyadi, reconhecendo que Vlad poderia ser útil contra os otomanos, ofereceu-lhe abrigo e possivelmente assistência militar. Vlad passou este tempo se preparando para recuperar seu trono. Ele construiu conexões com nobres transilvanos saxões, aprendeu sobre administração húngara e continuou seu treinamento militar. Ele também desenvolveu relacionamento com Matias Corvinus, filho de Janus Hunyadi, que mais tarde se tornaria rei da Hungria. Em agosto de 1456, Janus Hunyadi morreu de peste após uma campanha contra os otomanos. Sua morte criou vácuo de poder na Hungria e removeu o principal patrocinador de Vladislav II. No mesmo ano, o voivoda Vladislav II foi morto em batalha contra os otomanos, deixando o trono valáquio vago. Vlad III viu sua oportunidade. Com o apoio de facções pró-húngaras entre os boiardos valáquios e possivelmente assistência militar de Hunyadi antes de sua morte, Vlad marchou para a Valáquia no outono de 1456. Ele chegou a Targoviste e assumiu o trono em setembro ou outubro de 1456, iniciando seu segundo e mais significativo reinado. Desta vez, Vlad III estava determinado a governar em seus próprios termos. Ele tinha 25 anos, havia passado 6 anos como refém otomano, 8 anos no exílio, e visto seu pai e irmão mais velho serem assassinados por traição de boiardos. Estas experiências haviam moldado sua filosofia de governo: eliminar todos os potenciais desafiadores através de terror preventivo. Sua primeira ação significativa demonstrou esta filosofia com clareza aterrorizante. Na Páscoa de 1459, ele convidou os boiardos valáquios para um banquete em Targoviste, um aparente gesto de reconciliação. Quando os nobres chegaram com suas famílias, vestidos em suas melhores roupas, soldados de Vlad os cercaram. Os boiardos mais velhos foram empalados imediatamente no pátio do palácio, suas mortes servindo como espetáculo de terror. As famílias mais jovens, incluindo mulheres e crianças, foram forçadas a marchar 80 quilômetros até as ruínas do Castelo Poenari, nos Montes Cárpatos. Lá, eles foram forçados a trabalhar reconstruindo o castelo usando pedras das ruínas. Muitos morreram de exaustão. Fontes da época sugerem que entre 40 e 50 boiardos foram empalados naquele dia. Esta ação serviu múltiplos propósitos estratégicos. Primeiro, eliminou fisicamente a velha aristocracia que havia traído seu pai. Segundo, confiscou suas propriedades, enriquecendo o tesouro de Vlad. Terceiro, demonstrou a todos os potenciais opositores o que aconteceria com traidores. Quarto, forneceu trabalho forçado para reconstruir Poenari, que se tornaria seu retiro fortificado. Vlad então implementou políticas destinadas a centralizar poder e eliminar crime. Ele emitiu decretos impondo pena de morte por empalação para crimes que iam de assassinato a roubo menor, de adultério a mentira. Comerciantes desonestos foram empalados. Mendigos e pobres que não trabalhavam foram sujeitos a medidas draconianas. Em um incidente notório, Vlad supostamente convidou todos os pobres, doentes e mendigos de Targoviste para um banquete em um grande salão. Após comerem e beberem, ele supostamente trancou as portas e incendiou o prédio, matando todos dentro. Quando questionado sobre esta ação, ele teria declarado que estava aliviando-os de seu sofrimento e eliminando fardos da sociedade. Embora alguns historiadores questionem se este evento específico ocorreu exatamente como descrito, a história ilustra sua reputação de brutalidade extrema. No entanto, estas políticas draconianas tiveram efeitos mensuráveis. Crônicas da época, até mesmo de inimigos de Vlad, admitem que o crime virtualmente desapareceu sob seu governo. Uma história famosa afirma que Vlad colocou uma taça de ouro em uma fonte pública em Targoviste, e apesar de estar acessível a qualquer pessoa, ninguém ousou roubá-la durante todo o seu reinado. Vlad também reformou o sistema tributário, reduzindo a autonomia dos boiardos e aumentando a autoridade central. Ele nomeou homens de origem mais baixa, mas leais a posições administrativas, rompendo com a tradição de apenas boiardos ocuparem tais cargos.
Isto criou classe administrativa leal diretamente a ele. Em 1459, Vlad consolidou o controle sobre cidades comerciais saxônicas na Transilvânia Sul, que tecnicamente ficavam sob suzerania valáquia. Estas cidades, incluindo Brasov e Sibiu, eram ricas do comércio, mas haviam apoiado seus rivais. Vlad realizou campanhas punitivas contra elas. Em abril de 1459, ele atacou Brasov, queimando os subúrbios externos e empalando comerciantes saxões capturados nos campos fora da cidade. Uma carta de Brasov, datada de 10 de setembro de 1459, descreve como Vlad queimou todas as aldeias e empalou todos os que pôde pegar. Estimativas sugerem que várias centenas foram mortos nestas campanhas contra as cidades saxônicas. Estes ataques não eram apenas vingança pessoal. As cidades saxônicas haviam abrigado Dan III, um pretendente rival da facção daneste, que reivindicava o trono valáquio. Em 1460, Dan III tentou invadir a Valáquia com apoio saxão. Vlad o derrotou em batalha, capturou-o e forçou-o a cavar sua própria cova antes de decapitá-lo pessoalmente. A cabeça de Dan foi exibida em uma estaca em Targoviste. Enquanto isso, as relações de Vlad com o Império Otomano estavam se deteriorando. Inicialmente, ele havia pago o tributo anual de 10.000 ducados exigido dos vassalos valáquios. No entanto, em 1459, o sultão Mehmed II demandou um aumento no tributo e o fornecimento de 500 meninos para o Devshirme, o sistema de recrutamento forçado onde meninos cristãos eram convertidos ao Islã e treinados como soldados janízaros ou administradores. Vlad recusou. Este era ponto de inflexão decisivo. Recusar demandas otomanas era declaração de independência de facto que garantia conflito militar. Em 1461, enviados otomanos chegaram a Targoviste para exigir que Vlad comparecesse pessoalmente à corte otomana. Vlad respondeu pedindo por que eles não removiam seus turbantes em sua presença. Quando recusaram, citando o costume muçulmano de nunca remover turbantes, Vlad supostamente ordenou que seus soldados pregassem os turbantes nas cabeças dos enviados com pequenos pregos, declarando que ele estava ajudando-os a manter seu costume. Os enviados foram então enviados de volta aos otomanos, mortos ou gravemente feridos, dependendo da fonte. Esta provocação extrema, se ocorreu como descrito, seria casus belli indisputável. No entanto, alguns historiadores sugerem que a história pode ser apócrifa ou exagerada por propaganda posterior. O que é indisputável é que no inverno de 1461 a 1462, Vlad lançou uma campanha ofensiva através do Danúbio para territórios otomanos na Bulgária. Ele atacou fortalezas e assentamentos ao longo do Danúbio, saqueando e matando guarnições otomanas e populações civis muçulmanas. Em 11 de fevereiro de 1462, Vlad escreveu uma carta ao rei Matias Corvinus da Hungria descrevendo suas conquistas. Nesta carta, que sobrevive, ele afirma ter matado 23.884 otomanos, um número específico que sugere que cabeças foram contadas. A carta descreve massacres em várias localidades. Em Giurgiu, matamos 1.500 e queimamos todas as casas. Em Enisala, matamos 1.694. Em Novigrad, matamos 1.500 e 350. Esta carta era propaganda destinada a apresentar Vlad como defensor vigoroso da cristandade, buscando apoio húngaro. No entanto, os números, embora possivelmente inflacionados, indicam campanha massiva de terror contra populações otomanas. Um relatório enviado de Veneza ao cardeal Francesco Gonzaga em Roma, em março de 1462, colocou o número de vítimas da campanha de Vlad em 21.660. Fontes otomanas também registram devastação significativa. O sultão Mehmed II, que havia conquistado Constantinopla e era então o governante mais poderoso da região, não podia ignorar tal desafio. Na primavera de 1462, ele pessoalmente liderou um exército massivo para invadir a Valáquia. Fontes variam sobre o tamanho, mas estimativas sugerem entre 60.000 e 90.000 soldados otomanos, incluindo unidades de elite de janízaros e artilharia pesada. Vlad tinha forças muito menores, provavelmente entre 10.000 e 24.000 homens. Ele reconheceu que não podia confrontar os otomanos em batalha aberta. Em vez disso, ele empregou guerra de guerrilha sistemática. Ele implementou política de terra arrasada, queimando campos, envenenando poços e forçando populações civis a evacuar para montanhas, negando aos otomanos forragem e suprimentos. Enquanto o exército otomano avançava em direção a Targoviste, Vlad realizou ataques contínuos contra sua retaguarda e flancos. Pequenos grupos de soldados valáquios emboscavam comboios de suprimentos, atacavam acampamentos à noite e então desapareciam no terreno familiar.
O evento mais famoso desta campanha ocorreu na noite de 17 de junho de 1462. Em operação que ficou conhecida como o Ataque Noturno em Targoviste, Vlad liderou força de cavalaria selecionada em tentativa de assassinar o sultão Mehmed II em seu acampamento. A investida ocorreu aproximadamente à meia-noite. Os cavaleiros valáquios, que falavam turco devido ao tempo de Vlad como refém, infiltraram-se no perímetro do acampamento gritando ordens conflitantes em turco, criando confusão massiva. Eles mataram milhares de soldados otomanos em suas tendas e quase alcançaram a tenda do sultão. No entanto, Mehmed havia sido avisado por desertores e havia movido sua tenda. A confusão no acampamento era tão grande que soldados otomanos lutavam uns contra os outros na escuridão. Vlad eventualmente recuou antes do amanhecer, mas o ataque havia infligido baixas significativas e desmoralizado os otomanos. Fontes otomanas admitem que o ataque causou pânico considerável. Um relato de Tursun Beg, que estava presente, descreve o caos e admite que se Vlad tivesse encontrado a tenda do sultão, poderia ter alterado o curso da história. Apesar deste sucesso tático, a situação estratégica de Vlad era insustentável. O exército otomano continuou seu avanço. Quando Mehmed chegou aos arredores de Targoviste, ele encontrou vista que ficaria famosa na história e criaria a reputação duradoura de Vlad. Estendendo-se por aproximadamente 3 quilômetros ao redor da capital, estava a floresta de estacas empaladas com corpos em decomposição. Os relatos variam sobre o número. O cronista bizantino Laonikos Chalkokondailis, escrevendo com base em relatos de testemunhas oculares, afirma que 20.000 corpos estavam empalados. O cronista turco Enveri, que estava com o exército otomano, descreve o espetáculo em detalhes horríveis. Pesquisas históricas modernas sugerem que estes números foram drasticamente inflados pela propaganda de ambos os lados. Um estudo acadêmico recente, de 2024, analisa as fontes criticamente e estima que o número real de pessoas empaladas nesta floresta específica era provavelmente entre 1.600 e 1.700, ainda número massivo, mas fração das alegações originais. Entre os empalados estava Hamza Pasha, um comandante otomano de alto escalão que havia sido capturado anteriormente. Ele foi empalado na estaca mais alta, vestido em suas melhores roupas, posicionado proeminentemente para máximo impacto psicológico. O impacto sobre o exército otomano foi profundo. Mehmed II, que havia visto incontáveis campos de batalha e havia ordenado execuções em massa após a queda de Constantinopla, teria ficado visivelmente abalado. Segundo relatos, ele declarou que não podia conquistar um país de um homem que faz tais coisas. No entanto, os otomanos não se retiraram imediatamente. Mehmed ocupou Targoviste e tentou perseguir Vlad, que havia recuado para fortalezas nas montanhas. Os otomanos começaram a instalar o irmão de Vlad, Radu, o Belo, que havia se tornado muçulmano e era leal ao sultão como voivoda rival. Gradualmente, boiardos valáquios começaram a desertar para Radu, cansados da brutalidade de Vlad e temendo destruição contínua de suas terras. A base de poder de Vlad estava erodindo. Em junho de 1462, Mehmed finalmente ordenou a retirada do corpo principal de seu exército, deixando Radu com forças suficientes para consolidar controle. O sultão declarou vitória e celebrações foram realizadas em Adrianópolis em 12 de julho, embora na realidade a campanha havia alcançado menos que seus objetivos originais. Vlad recuou para o Castelo Poenari, sua fortaleza nas montanhas. Em julho ou agosto de 1462, ele enviou sua esposa e um pequeno grupo de seguidores leais adiante enquanto preparava a defesa final. Segundo a lenda, quando forças de Radu cercaram Poenari, a primeira esposa de Vlad, ao invés de ser capturada, atirou-se de uma torre do castelo em um rio abaixo, declarando que preferia que seu corpo apodrecesse nas águas do rio a ser levada pelos turcos. O que aconteceu a seguir revelaria o pragmatismo final de Vlad. Em vez de fazer última resistência romântica, ele escapou através de uma passagem secreta nas montanhas e fugiu para o norte, para a Transilvânia, buscando refúgio do rei Matias Corvinus da Hungria, seu suposto aliado. No entanto, quando Vlad alcançou o território húngaro no final de 1462, ele foi preso por ordem de Matias. As circunstâncias exatas permanecem controversas. Matias alegou ter interceptado cartas provando que Vlad estava secretamente negociando com os otomanos, uma traição à causa cristã. Muitos historiadores modernos acreditam que estas cartas eram falsificações criadas por Matias para justificar a prisão. A verdadeira motivação era possivelmente financeira. Matias havia recebido fundos substanciais do Papa e de outros estados europeus especificamente destinados a apoiar Vlad contra os otomanos, mas não queria gastar estes fundos em campanha militar cara. Prendendo Vlad e alegando traição, ele poderia reter o dinheiro. Vlad foi levado para Buda e aprisionado. Ele permaneceria em cativeiro húngaro pelos próximos 12 anos.
de 1462 a 1474. Durante este período de prisão, a reputação de Vlad na Europa Ocidental foi sistematicamente destruída por campanha de propaganda. Impressores alemães, particularmente nas cidades saxônicas da Transilvânia que Vlad havia atacado, produziram panfletos sensacionalistas descrevendo suas atrocidades. Estes panfletos, escritos em alemão e amplamente distribuídos, descreviam Vlad como um monstro sádico que torturava e matava por prazer. Uma publicação de 1463 intitulada A História de Drácula Voivoda descrevia cenas de Vlad jantando entre vítimas empaladas, cortando narizes e orelhas e inventando métodos elaborados de tortura. Muitas destas histórias eram exageradas ou completamente fabricadas, mas se tornaram extremamente populares. Os panfletos estavam entre os primeiros materiais impressos amplamente distribuídos na Europa, aproveitando a nova tecnologia da prensa tipográfica de Gutenberg, inventada apenas décadas antes. A propaganda era tão eficaz que o nome de Vlad se tornou sinônimo de crueldade em toda a Europa Ocidental. Ironicamente, na Valáquia e em partes da Europa Oriental, ele era visto de forma mais positiva como líder forte que havia resistido aos otomanos. Enquanto Vlad estava aprisionado, seu irmão Radu governou a Valáquia como voivoda pró-otomano de 1462 a 1475. Radu manteve paz com os otomanos, mas enfrentou oposição interna de facções pró-húngaras. Em 1473, as condições de prisão de Vlad começaram a melhorar. Ele foi movido para confinamento menos rigoroso e, eventualmente, foi permitido certo grau de liberdade dentro de Buda. Durante este período, ele converteu do cristianismo ortodoxo para o catolicismo, possivelmente como condição para melhor tratamento. Ele também se casou com uma mulher da nobreza húngara, identificada por alguns historiadores como parente da família real húngara, possivelmente prima de Matias. Este casamento produziu 2 filhos, que foram criados na Hungria. No entanto, mesmo quando Vlad alcançou o ápice de seu poder no início dos anos 1460, uma contradição profunda emergiu. O mesmo homem que havia estabelecido leis que eliminaram o crime e trouxeram ordem estava simultaneamente matando milhares de seus próprios súditos através de métodos de tortura horríveis. Ele lutou por independência valáquia dos otomanos, mas sua brutalidade forneceu propaganda perfeita para inimigos e, eventualmente, alienou aliados potenciais. Esta dualidade continua a dividir avaliações históricas de seu legado. O primeiro sinal do declínio final de Vlad veio em 1476, quando seu irmão Radu morreu, deixando o trono valáquio em disputa. Vários candidatos, incluindo Basarab Laiota, conhecido como Basarab, o Velho, da facção rival, lutaram pelo controle. Em julho de 1476, Mehmed II pessoalmente liderou um exército contra a Moldávia, onde Stephen, o Grande, havia desafiado a autoridade otomana. Com apoio valáquio, os otomanos derrotaram Stephen na Batalha de Valéia Alba, em 26 de julho de 1476. A campanha otomana na Moldávia então vacilou, e no mês seguinte eles começaram a se retirar. Matias Corvinus da Hungria viu oportunidade de colocar aliado no trono valáquio. Em agosto de 1476, ele libertou Vlad da prisão e forneceu-lhe apoio militar. Vlad, agora com aproximadamente 45 anos, juntou-se a Stephen Báthory em perseguição dos otomanos em retirada. Este exército então continuou para a Valáquia. Basarab, o Velho, fugiu quando Targoviste e Bucareste foram conquistados em novembro de 1476. Vlad começou seu terceiro reinado como voivoda da Valáquia em novembro de 1476. 12 anos haviam passado desde que ele governara. Ele havia envelhecido em prisão húngara, havia se convertido ao catolicismo e tinha família húngara. Mas a Valáquia que ele retornou era profundamente instável, e muitos boiardos lembravam seu reinado anterior com terror. Vlad tentou consolidar controle rapidamente. Ele emitiu documentos oficiais de sua corte e começou a reconstruir sua administração. No entanto, ele tinha apoio militar limitado, forças húngaras tendo em grande parte retornado após instalar-no. Em dezembro de 1476, apenas algumas semanas após retomar o poder, Basarab, o Velho, retornou com um novo exército, possivelmente com apoio otomano. Uma batalha ocorreu em algum lugar perto de Bucareste por volta do Natal. Em 25 de dezembro de 1476, durante ou imediatamente após esta batalha, Vlad III foi morto. Ele tinha aproximadamente 45 anos. As circunstâncias exatas de sua morte permanecem debatidas. Uma versão, registrada por fonte russa do século XV, afirma que Vlad na verdade venceu a batalha, então foi a uma colina próxima para observar as ações. No entanto, soldados de Vlad o confundiram com um inimigo e atacaram.
Na confusão resultante, Vlad matou 5 oponentes antes de ser perfurado por muitas lanças, e assim ele foi morto. Outra versão sugere que ele foi morto durante a batalha por tropas otomanas ou por assassinato organizado por boiardos que temiam o retorno de seu governo brutal. O que é largamente aceito é que sua cabeça foi cortada e enviada a Constantinopla, onde foi exibida em uma estaca como prova de sua morte. O sultão otomano queria garantir que Vlad, que havia causado tanto dano ao império, estava verdadeiramente morto. A cabeça foi preservada em mel para a viagem e então exibida publicamente na capital otomana antes de ser enterrada em algum lugar da cidade. A notícia da morte de Vlad gerou reações mistas. Nas terras otomanas houve celebrações. O atormentador que havia empalado milhares de súditos otomanos e desafiado o sultão estava finalmente morto. Crônicas otomanas registraram sua morte com satisfação, embora também com o reconhecimento relutante de sua perícia militar. Nas cidades saxônicas da Transilvânia, que haviam sofrido seus ataques, também houve alívio. Os impressores alemães, que haviam produzido panfletos sobre suas atrocidades, agora publicaram relatos de sua morte, alguns retratando-a como justiça divina. Na Hungria, a resposta era mais ambivalente. Matias havia investido na restauração de Vlad, e sua morte rápida era embaraço político e perda estratégica. Entre algumas facções na Valáquia e na Moldávia, particularmente aquelas que se opunham à dominação otomana, havia lamento genuíno. Vlad havia sido o líder brutal mas eficaz que havia resistido aos otomanos quando muitos outros haviam se submetido. O destino do corpo de Vlad é menos certo que o de sua cabeça. A tradição mais comum sustenta que ele foi enterrado no mosteiro de Snagov, em uma ilha em um lago aproximadamente 40 quilômetros ao norte de Bucareste. O mosteiro tinha conexões com a família de Vlad e era local tradicional de enterro para os voivodas valáquios. No entanto, escavações arqueológicas no mosteiro de Snagov, em 1933, produziram resultados contraditórios. Um túmulo, identificado como de Vlad, foi encontrado vazio, levando a especulações. Alguns historiadores sugerem que ele pode ter sido enterrado no mosteiro de Comana, que Vlad havia fundado, e que ficava perto do campo de batalha onde ele presumivelmente morreu. Uma teoria alternativa e mais provocativa, embora menos amplamente aceita, sugere que seus restos podem estar em Nápoles, Itália, na igreja de Santa Maria la Nova. Esta teoria se baseia em conexões entre a Valáquia e certos nobres napolitanos, mas permanece altamente especulativa e não é apoiada pela maioria dos historiadores. O legado de Vlad III permanece profundamente controverso até hoje. Nas décadas e séculos imediatamente após sua morte, sua reputação foi moldada principalmente pela propaganda alemã que o retratava como monstro sádico. Durante os séculos XVI e XVII, histórias sobre Vlad o Empalador circularam amplamente pela Europa. Elas foram traduzidas para vários idiomas e se tornaram parte do folclore europeu sobre governantes cruéis. As histórias enfatizavam sua brutalidade bizarra, frequentemente com exagero considerável. Na própria Valáquia e Romênia, no entanto, desenvolveu-se tradição oral diferente. Contos populares retratavam Vlad como governante severo mas justo, que estabeleceu ordem, puniu corrupção e defendeu seu país contra inimigos poderosos. Ele foi lembrado como Vlad Tepes, o Empalador, mas este termo carregava conotação mais neutra, simplesmente descrevendo seu método de execução preferido. No século XIX, durante o período de nacionalismo romântico, Vlad começou a ser reabilitado na memória romena como herói nacional. Intelectuais românticos enfatizaram sua resistência contra o Império Otomano e retrataram-no como defensor da independência romena e da civilização cristã. Suas atrocidades foram minimizadas ou recontextualizadas como necessárias em tempos brutais. Esta reabilitação intensificou durante o regime comunista romeno no século XX. Nicolae Ceausescu, ditador da Romênia de 1965 a 1989, explicitamente promoveu Vlad como modelo de líder forte que centralizou poder e desafiou impérios estrangeiros. Durante este período, monumentos a Vlad foram erguidos, livros celebrando-o foram publicados, e ele se tornou figura central no panteão de heróis nacionais romenos. A ironia desta apropriação é profunda. Ceausescu, ele próprio um ditador que empregou polícia secreta brutal e suprimiu dissidência, identificava-se com Vlad, vendo paralelos entre centralização de poder de Vlad através do terror e seu próprio governo autoritário. Simultaneamente, na cultura popular ocidental, Vlad alcançou forma diferente de imortalidade. Em 1897, o autor irlandês Bram Stoker publicou seu romance Drácula, criando o vampiro mais icônico da literatura. Embora o Conde Drácula de Stoker seja personagem fictício com poderes sobrenaturais, Stoker baseou certos aspectos do personagem em Vlad III.
Stoker havia lido sobre Vlad em livro de 1882 de William Wilkinson, intitulado An Account of the Principalities of Wallachia and Moldavia. Este livro mencionou Vlad Drácula e seus métodos brutais. Stoker adotou o nome Drácula e alguns detalhes históricos, mas transformou o voivoda histórico em vampiro sobrenatural. O romance de Stoker foi enormemente influente, gerando incontáveis adaptações em filmes, televisão, teatro e outras mídias. O Conde Drácula se tornou o arquétipo definitivo do vampiro, e o nome Drácula se tornou sinônimo de vampiros na consciência popular. Ironicamente, esta associação com vampirismo obscureceu Vlad histórico. Muitas pessoas reconhecem o nome Drácula, mas não sabem que estava baseado em figura histórica real, ou assumem que toda a história era ficção. Outros conhecem Vlad, o Empalador, mas não percebem sua conexão com o Conde Drácula. Hoje, Vlad III é figura central no turismo romeno. O Castelo de Bran, embora tenha conexão histórica tênue com Vlad real, é comercializado como Castelo de Drácula e atrai centenas de milhares de turistas anualmente. A região da Transilvânia capitaliza extensivamente na associação com Drácula. Historiadores modernos apresentam avaliações mais nuançadas. Pesquisas acadêmicas recentes examinaram criticamente as fontes primárias, separando fato de propaganda. Estudos como o artigo de 2024, que reavalia o número de vítimas de empalação de Vlad, demonstram que, embora ele fosse indiscutivelmente brutal, alguns números foram dramaticamente exagerados. Ao mesmo tempo, historiadores reconhecem que Vlad operou em contexto de extrema violência. O século XV era período de guerra constante, onde massacres de populações civis eram comuns por todos os lados. Os otomanos regularmente escravizavam populações conquistadas e exibiam cabeças decepadas de inimigos. Exércitos húngaros e outros exércitos cristãos similarmente cometiam atrocidades. O que tornou Vlad notável não era a violência per se, mas a escala sistemática e o uso teatral dela como ferramenta de terror psicológico. Ele transformou a brutalidade em arte performática, calculada para produzir máximo impacto psicológico, tanto em súditos quanto em inimigos. Debates continuam sobre se ele deve ser julgado pelos padrões de sua própria época ou por padrões modernos. Por padrões modernos, ele era inequivocamente perpetrador de crimes contra a humanidade. Por padrões do século XV, ele era governante particularmente brutal, mas operando dentro de normas de guerra e punição de sua era. Na Romênia contemporânea, Vlad permanece figura de orgulho nacional controverso. Pesquisas mostram que muitos romenos o veem positivamente como defensor nacional, enquanto outros reconhecem sua brutalidade. Ele aparece na moeda romena e em materiais educacionais, mas de maneiras que tentam equilibrar reconhecimento de sua importância histórica com reconhecimento de seus métodos violentos. A ironia final da vida de Vlad III foi que o homem que usou o terror como ferramenta principal de poder morreu sem poder, traído ou abandonado por seus próprios soldados em obscuridade confusa. Ele, que havia ordenado a morte de milhares, morreu anônimo em um campo de batalha menor, sua cabeça tratada como troféu. Ele, que havia criado floresta de 20.000 empalados, foi reduzido a uma única cabeça em uma estaca em Constantinopla, exibida como advertência a outros que desafiariam o sultão. O que você pensa sobre Vlad III Draculeia, conhecido pela história como Vlad, o Empalador? Ele foi um defensor corajoso da independência valáquia, que resistiu ao império mais poderoso de sua época com recursos limitados, estabeleceu ordem onde havia caos e tornou-se símbolo de resistência nacional. Ou foi ele um tirano sádico que usou brutalidade excessiva como ferramenta de terror, massacrou milhares de inocentes, incluindo seus próprios súditos, e cuja crueldade extrema serviu mais a seus próprios impulsos psicológicos que a qualquer necessidade estratégica legítima? Deixe sua opinião nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.